Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Então, o ensino de Jesus é tudo, menos moral. Até quando você cita um texto que Jesus reafirma, por exemplo, do Velho Testamento, como o do adultério, ele não está falando do adultério só porque um pinto entrou numa pepeca diferente. Ele está, sobretudo, falando do adultério, e lá em Mateus 19... ele fala duas vezes em Mateus, uma no capítulo 5, outra no capítulo 19, ele está lidando com uma questão teológica dos dias dele entre dois rabinos. Um rabino liberal, chamado Hillel, e um rabino mais conservador, chamado Shammai. O Hillel dizia que você podia se divorciar, porque o divórcio praticamente existia só em favor dos homens, contra as mulheres. Você poderia, como homem, se divorciar por qualquer motivo. Então, tem documentos arqueológicos que você tem hoje, de documentos de divórcio daqueles dias. Quais eram os motivos? Assim, a unha dela é torta do lado direito, ela tem uma orelha que é um pouquinho maior do que a outra. Qualquer coisa. Por qualquer motivo. Achei a vagina muito estreita quando comi ontem à noite. Não gostei, apertada demais. Não aguenta o tamanho e o volume da minha introdução. Ou não estava com um hálito legal por alguma circunstância. Por qualquer motivo. Então tinha gente que casava de manhã e se divorciava no dia seguinte ou 2 dias depois, porque era monogamia sucessiva. Como eles eram religiosos e hipócritas, eles não queriam dizer que tinham 2 ou 3 mulheres. Então eles trocavam de mulher de semana em semana. E havia os rabinos que faziam esses repúdios e divórcios e recasamentos em escala industrial. Enquanto, por exemplo, prostitutas e pecadores tinham muito mais cuidado com quanto a mulher ficasse de 4 para quem pagasse, porque ela só tinha como comer se ela fizesse aquilo, na maioria das vezes porque ela tinha sido casada e o marido a tinha repudiado. Uma mulher que tivesse sido casada nos dias de Jesus e tivesse sido repudiada pelo marido, ele continuava a vida dele. Ela não podia casar com mais ninguém, porque ela era uma repudiada. Quem ficasse com ela era considerado adúltero, por ter se juntado a uma adúltera. Porque para ela havia um status de adultério contínuo. Para o marido bastava a repudiá-la e se divorciar, que ele estava zerado. Então, o que se juntasse a ela fazia um casal de adúlteros. A outra alternativa seria ela se prostituir e levar dinheiro para casa. Em geral, se tornavam também mães solos, porque o homem nunca foi de levar filho para casa para um novo casamento. A terceira alternativa era a mendicância, era ficar na esquina esmolando. Então, não sobrava muito. Quando Jesus disse que não era lícito se divorciar da mulher por qualquer motivo, ele estava aplicando uma lei de subsistência e sobrevivência social, porque não tinha INSS, não tinha lei de pensão e manutenção de filhos, não tinha apoio à mulher recém-abandonada, sem meios de se manter nem de se sustentar. Não havia nenhuma das evoluções sociais e legais que as sociedades foram alcançando gradativamente, que trazem proteção à mulher, até chegarmos ao ponto em que o nível da mulher se equiparou ao do homem em todos os sentidos, e do ponto de vista intelectual na nossa sociedade, as mulheres já até superaram os homens, têm mais diplomas, estão mais qualificadas, estão mais preparadas. Infelizmente,
de acordo com o governo Bolsonaro, só não tem condição de ganhar a mesma coisa porque tem a bênção de ser mães. E parece que isso não merece uma remuneração ou uma cobertura enquanto ela cumpre esses prazos e volta eficiente e eficazmente à sua tarefa. Mas como eu tinha dito há 10 minutos atrás, por exemplo, a nossa Constituição no Brasil é muito melhor do que a Lei de Moisés em todos os sentidos. Ela tem coberturas humanas e sociais e de direitos humanos que há 4.500 anos atrás Moisés não tinha a menor condição de imaginar, nem aquela sociedade de prever, porque ainda era a lei do mais forte. O que aconteceu com o desenvolvimento da inteligência? A inteligência substituiu o poder do braço e da força para o cérebro. Para o cérebro. E o cérebro não reconhece gênero, masculino ou feminino. Então as mulheres do passado eram louvadas pela sua sabedoria, mas isso não lhes dava poder. Elas eram no máximo pessoas que um marido sensato consultava, mas sem nenhuma obrigação de troca real. Com o passar de muitos séculos de evolução, a gente chegou a esse ponto, não sem retrocesso, porque depois de termos alcançado avanços enormes, nós acabamos de ter 4 anos de troglotidismo governamental de um ser que queria nos levar para o século XIV ou XV.